o Calvário, à noite, nas horas mudas, embora chorasse o seu filho, Maria orava por Judas. Boa tarde. Que Deus nos abençoe e que a vida nos conduza para o coração do Cristo. Que as nossas mãos se estendam para aqueles que estendem as suas, e assim possamos juntos, Senhor, buscarmos as tuas. E não poderia deixar de desejar para todos nós aqui que o céu seja o limite para as nossas conquistas materiais, as mais importantes. Porém, muito mais ainda, as conquistas espirituais. Aí, sejam elas lá quais forem, porque nós precisamos cuidar do corpo e do espírito. E por isso, nós estamos aqui. E não poderia, jamais, em tempo algum, deixar de mencionar o nome de um grande amigo, de um grande espírita, de um grande médium, um homem chamado amor. Chico Xavier, querido irmão, quanta saudade. Aceite neste momento, como prova de carinho, afeto, gratidão, de cada um de nós aqui, o coração. A casa espírita, ela funciona como um pronto-socorro espiritual. A nossa presença é fundamental para que eles possam fazer os seus trabalhos. As equipes socorristas que sempre vêm aqui precisam do nosso fluido, da nossa doação, da nossa vontade, do nosso pensamento positivo, para que nós possamos ajudá-los a estar conosco. Muito antes de nós aqui estarmos, eles já chegaram. Já trouxeram os seus equipamentos. Já fizeram tudo que a casa necessita para acolher aqueles que aqui vêm por diversos motivos. Então é importante que o espírita se dedique à sua casa espírita. Que ele esteja sempre em paz, harmonia, com vontade de trabalhar, de doar-se, de estar pronto para receber os irmãos. Por isso que nós estamos nesse planeta de provas e expiações ainda, para conseguirmos galgar os degraus necessários para a nossa elevação espiritual. Muito importante a dedicação às tarefas, aos eventos que a casa propõe. Somente assim estaremos aptos realmente a fazer jus a essa maravilhosa, a essa oportunidade imensa que o Pai nos dá, que é a reencarnação. A doutrina espírita também nos deixa muito à vontade, confortáveis, porque aqui os temas são diversos. Alguém vem aqui no meu lugar, vem ou fala ou já falou sobre ciência. Outros sobre filosofia. E nós hoje vamos conversar sobre religião, falando do Evangelho. Então não fica enfadonho, não fica maçante, porque os temas são diferentes e cada um traz as suas ideias.
Estudar a doutrina é fundamental. O Pentateuco, ou os livros básicos da codificação, estão aí para que nós possamos estudá-los constantemente, aproveitando a oportunidade de poder galgar os degraus, conforme bem falamos ainda há pouco. Então nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, prontos para que nós possamos evoluir. Alguém que venha até nós perguntar sobre esses assuntos, nós poder responder à altura, como devemos, informados, baseados naquilo que nós estamos estudando. Assim, aquele que nos perguntar vai sentir firmeza em nossas respostas. Ou não falar pelas nossas ideias, por aquilo que nós imaginamos, por aquilo que nós pensamos, mas fundamentado na doutrina, na base da codificação. E depois tem as obras complementares de Emmanuel, André Luiz e outros mais, que o nosso querido Chico Xavier, como ainda falamos, trouxe para nós, para aumentar a nossa base de conhecimento. É muito rica essa doutrina. Quando nós estamos querendo saber o que foi, como aconteceu, como é filosofia da doutrina espírita explicando os fenômenos mediúnicos, as curas, a ciência, o amar ao próximo, Jesus conosco, nos abraçando, nos ensinando, é a religião. Tudo que nós precisamos, nós temos na nossa doutrina. Maria Santíssima, gênio tutelar da humanidade sofredora, é a mãe de Jesus, a nossa sublime intercessora. E tem Celina, que de acordo com Maria João de Deus, a querida mãezinha de Chico Xavier, ela diz que Celina é o anjo da bondade de Maria Santíssima, a suave mensageira da Virgem Santa, que nos abraça e abençoa com seus dúlcidos braços de névoa. E tem a Maria Santíssima, que é o gênio tutelar da humanidade sofredora, como bem dissemos. Jesus, nosso querido mestre, irmão maior, modelo divino, que Deus ungiu, fez dele o nosso mestre, o Cristo Jesus, que veio à terra, nos ensinou e nos ensina o caminho, a verdade, a vida, para que possamos ir ao Pai, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos dá a oportunidade da reencarnação para a nossa evolução espiritual, e acompanhado disso, a bênção do esquecimento, para que não venhamos a ficar em uma zona de conforto pelos acertos do passado e nem cairmos em depressão e desânimo por causa dos erros do pretérito, mas nos dá a condição, sabedoria e discernimento para entendermos que a nossa situação hoje é um reflexo de ontem, mas que podemos fazer muito melhor ou amanhã. E vai mais. Nos dá também o livre-arbítrio para que possamos fazer do jeito que nós quisermos, sem influências exteriores. Mesmo assim, esse Pai Celestial nos enviou Jesus para nos ensinar o Evangelho e a oração do Pai Nosso, para irmos ao Pai todas as vezes que nós necessitarmos
paz, esperança, trabalho, repouso, amor, luz. Tudo isso na nossa doutrina. Já falamos que temos Maria, Celina, Jesus, Deus, a espiritualidade, a casa espírita. O que mais nós precisamos? A doutrina, a codificação, para encontrarmos a nossa felicidade, que é o desejo de todos nós na parte espiritual. É só atentarmos para o chamamento da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, por exemplo, 1018 perguntas para os nossos esclarecimentos nessa parte filosófica. Dessas 1018, eu gosto de 6 perguntas e cada um gosta de outras. Eu vou passar para vocês. Aqui eu gosto muito quando estudei, quando eu estudo. A primeira não poderia deixar de ser o que é Deus. Todos nós já estudamos essas questões. Mas falar dos nossos assuntos aqui na nossa casa é muito bom. Esses 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, conversar sobre aquilo que nós gostamos é bom demais. Nós sabemos que é necessário ter a vontade sincera de adentrar, de vir para a casa espírita, muito embora saibamos também, é claro, porque nós estamos em franca evolução e muitas vezes nós titubeamos, balançamos. Na hora de vir à casa espírita pode ser que apareça uma má vontade, uma preguicinha. Será que eu vou? Será que não vou? Ainda não estamos naquela situação de quando queremos ver um filme, uma novela, queremos ler um jornal, queremos saber de um assunto. Ainda não temos aquele desejo sincero de querer saber quando nós estamos vindo à casa espírita. Mas quando aqui chegamos, que encontramos os irmãos sorrindo, abraçando, beijando, a egrégora que está nesta casa nos envolve. E nós falamos assim: ah, Senhor Jesus, como foi bom, como é bom eu estar aqui. Como os cristãos antigos diziam, junto de Jesus. Ah, Senhor, como é bom estar aqui. E assim nós vamos vencendo. E as perguntas que eu estava falando, que é número 1, quando Kardec no nosso lugar pergunta o que é Deus, não pergunta quem é Deus, não é verdade? Nós já estudamos isso. Como é Deus? Ele pergunta, o que é Deus? Para os espíritos, e responde, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E tem um axioma que sempre fala, não há um efeito que não tenha uma causa. Se procurar a causa daquele efeito, se nós começarmos a imaginar, aprofundar, quando a resposta não vem mais, quem é verdadeiramente o Criador? Deus. E tem a questão 459, quando Kardec pergunta, o Espírito de verdade influi os Espíritos em nossas vidas? E os Espíritos respondem, muito mais que imagineis. De ordinário, são eles que comandam os vossos pensamentos e os vossos passos. E é muito fácil nós entendermos isso. Muitas vezes, nós estamos pensando coisas que é um verdadeiro absurdo. O maior absurdo dos absurdos, o suicídio. Quantos e quantos não falam, estou me matando, eu não aguento mais, desse jeito eu vou me jogar, me atirar, eu não quero mais saber disso. Influência dos espíritos que você está conectado com ele. E vai mais, quando não comete
Quando abre a guarda, o coração, o pensamento, os espíritos chegam até nós. As influências estão a todos os instantes. É necessário que nós nos conectemos com os maiores da espiritualidade, para que venhamos a ficar não à mercê desses pensamentos negativos. Foi muito feliz essa resposta. Combatendo como? Lendo os bons livros, vindo à nossa casa, selecionando os programas, as leituras, as conversações, os assuntos na hora certa. Neste momento aqui, por exemplo, todos nós uníssonos em um só pensamento, todos nós trocamos energias positivas. Depois tem a pergunta 490. Quem é o anjo guardião? Quando responde, um espírito protetor que Deus nos dá, que está conosco a todo instante, de uma ordem elevada. Todo mundo aqui ora pelo seu espírito protetor? Quando nós formos fazer as nossas orações, pedir por ele, guardai-o, abençoai-o, envolvi-o, porque a todo instante ele está conosco. Quando tiver uma aflição, no momento de dúvida, no momento em que os pensamentos estão se perdendo, peça também ao seu anjo guardião. Ele virá conosco. Por quê? A questão 491, Kardec pergunta, mas qual a função do anjo protetor, que é de uma ordem elevada, mais do que a gente? A de um pai para com seu filho. Guardá-lo, protegê-lo, ampará-lo, guiá-lo. E no nosso nascimento, ou antes mesmo, ele já está designado a nós. Não é uma verdade? E a pergunta 621. Aonde está escrita a lei de Deus? Ou aonde estão escritas as leis de Deus? No nosso pensamento. Ninguém resiste a uma sinceridade, uma verdade, diante do espelho. Porque as leis de Deus, em nossos pensamentos, a todo momento, a todo instante, está trazendo para nós a verdade. E a questão 625, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, qual é o maior modelo e guia que Deus tem trazido para nós? Qual o maior modelo e guia que Deus tem trazido para nós? Das 1018 perguntas, é a resposta mais pequenina, 5 letrinhas, que é Jesus. Olha quanta coisa nós falamos. Então, pouco espaço de tempo, que a nossa doutrina, a todo instante, a todo momento, está trazendo para nós. Basta apenas que fixemos nossos pensamentos, aproveitemos esta grande oportunidade de estarmos juntos, uníssonos em um só pensamento, no nosso Criador, Pai, no nosso Jesus, nos Espíritos amigos, que estão sempre nos ajudando, no nosso anjo guardião. Assim nós começamos a despertar. Por quê? A evolução se dá aos poucos. Lembra da classificação dos mundos? Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos, mundos celestes ou divinos. Nos mundos primitivos, é destinada a primeira reencarnação da alma humana. Só existe a vida material. É defender o território, caçar para comer, procriar, pura e simplesmente.
se defender, se proteger, matar mesmo, para dominar. É o mundo primitivo. O mundo de provas e expiações. Existe o predomínio do mal. E não precisa muito. O bem é tímido. O mal é a todos os instantes. E não precisa muito por quê? Nós estamos em que mundo? Provas e expiações. Então, a maldade aparece quase que sempre em primeiro lugar. As notícias sensacionalistas em letras garrafais. Feminicídio, genocídio, infanticídio, matricídio, fatricídio. Tudo isso acontece. Explodiu, caiu, matou, assaltou. Não tem vaga aqui, não tem vaga ali, morreu aqui, morreu ali. É no momento, o predomínio do mal sobre o bem, porque ele é tímido. Mas no mundo de regeneração, aí as virtudes e as maldades, os defeitos se mesclam. Não há mais expiações, mas ainda há prova. Mas o bem começa a acontecer, começa a crescer. Nos mundos felizes ou ditosos, é onde o bem sobrepuja sobre o mal. Não há mais provas, nem há expiação, onde todos estão com uma finalidade de desejar somente o bem. E nos mundos ditosos ou celestes, predominam os espíritos purificados. Só existe o bem. Nesses 5, que não tem uma escala onde termina um, não tem um determinado espaço de tempo. Nós estamos no 2. Mundo de provas e expiações. Então, tudo que ainda nós vamos ver aqui, que já estão na transição, é muito importante nós observarmos. Porque nós, espíritas, precisamos contribuir para essa evolução. Nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa missão, graças a Deus. Usando o livre-arbítrio que nos fora dado para o bem, e irmos ao Pai Celestial quando precisarmos, como bem disse ainda há pouco. Para isso, o mais importante ainda é o quê? Recebermos Jesus em nossa casa. Recebermos Jesus no nosso lar. Conhece aquele quadro bonito que tem Jesus batendo a porta? Alguém se lembra aqui? Todos, né? Alguém viu ali maçaneta? Do lado de fora? Não tem. Jesus batendo a porta. A maçaneta está por dentro. É a maçaneta o nosso coração. Nós vamos abrir a porta para ele entrar ou não? Só depende de quem? De nós. Não é verdade? Havia um viúvo que morava com as suas 2 filhas. E elas eram muito perguntadeiras, como diz lá no interior. Tudo queriam saber. E elas gostavam de fazer perguntas para deixar a pessoa numa cilada. O seu pai muitas vezes respondia, muitas vezes não. E ele, preocupado com a evolução intelectual de suas filhas, mandou-as passar as férias bem no topo de uma montanha, junto a um sábio. E elas foram. Chegando lá, tudo elas perguntavam ao sábio. Mas o sábio respondia todas as perguntas. E elas ficavam intrigadas, as 2 meninas. Como que nós vamos fazer para que ele não saiba responder as perguntas? Porque ele tudo sabe. Aí
Uma irmã perguntou a outra: o que trazes aí contigo? Ah, uma linda borboleta azul. Mas o que você pretende com essa borboleta azul? Nós vamos pegar o sábio. Como? Eu vou guardá-la comigo, nas minhas mãos. Eu vou perguntar se a borboleta que eu trago está viva ou está morta. Se ele disser que está viva, eu esmago, mostro e falo: perdeu, errou. Se ele disser que está morta, eu abro e ela voa. Essa ele não vai responder. Vamos lá encontrar com ele? Vamos. E foram as duas. Encontraram o sábio junto a um lago, fazendo círculos concêntricos, meditando. Ele já viu chegando as duas e já sabia que alguma coisa vinha. E ela perguntou: meu querido sábio, a borboleta que eu trago comigo está viva ou morta? O sábio olhou para ela, já imaginando, deu um sorriso, tranquilo, confortável nos lábios, e respondeu: ah, minha irmã, só depende de você, ela está nas suas mãos. Então, e o que nós temos em nossas mãos? Nós vamos esmagar e perder? Ou nós vamos abrir e voar juntos espiritualmente para as plenitudes espirituais a que viemos e prometemos? Mas para isso é bom que tenhamos Jesus em nossa casa. Qual é a melhor maneira de ter Jesus no nosso lar? É fazendo o quê? O culto cristão do lar. Ou Jesus no lar, não é verdade? Ou culto no lar. É a maneira. Alguém quer receber Jesus em sua casa? Claro que quer. É só dedicar um dia na semana, 1 hora, para não perder o horário, naquela hora aprazada, naquele dia, reunir-se com a família para ler o Evangelho, receber os espíritos amigos na tua casa, como Jesus batendo, querendo entrar. Lê uma página, faz a preparação, de preferência ao redor da mesa, coloca uma aguinha fluidificada para cada um, para que a espiritualidade retire da farmacopeia divina o que cada um precisa para a sua cura material, mas principalmente espiritual. Faz uma prece em voz alta, abre o Evangelho, lê um pequeno trecho, se for muito grande, podendo até continuar depois. É franqueada a palavra. Alguém pode falar um assunto sobre aquele, dar opinião dentro da doutrina, e aquela conversa maravilhosa, aquela conversa amigável começa a acontecer. E os espíritos agindo, e os espíritos ali. E muitas vezes ainda é permitido que alguns entes queridos venham também nos visitar. Em determinado momento nós sentimos até sem saber explicar, um conforto, uma alegria. É alguém nos visitando, é um passo que nós estamos tomando. A higienização da nossa casa, dos nossos pensamentos. É verdade que muitas vezes, quando vai começar o culto, existem alguns problemas. Uma visita que chega fora de hora, alguém fala: hoje é o final da novela, eu quero assistir, vamos fazer o culto depois. Alguém fala: não vou fazer porque ainda não chegou fulano. Alguém diz: mas essa hora está muito tarde, tinha que ser tal hora, agora eu não faço mais. Isso acontece. E quando é que não acontece alguma coisa ruim, quando alguma coisa boa nós vamos fazer? Agora, vai fazer uma coisa ruim, que várias coisas acontecem para que você faça aquela coisa ruim. O que é de Deus é sim, não é fácil, nós temos que conquistar.
É o nosso livre-arbítrio, o mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui para galgar os degraus, que nós bem prometemos na reticidade. Mas Jesus no lar traz para nós essa alegria, esse conforto espiritual. E nós precisamos estar atentos, porque nesse momento, ao ler o Evangelho, nós começamos a nos instruir. Nós começamos a saber responder a tais perguntas que nós fizemos. O que não pode no culto cristão do lar é haver psicografia, manifestações espirituais. Não pode haver esses processos, porque isso é próprio da casa espírita. Aqui que é lugar de nós conversarmos com o espírito, de nós recebermos psicografias, mensagens. Lá é só para nós nos instruirmos e harmonizar o ambiente e a ambiência da casa. É igual a casa aqui. Isso aqui é a nossa casa espírita. Não? Tem a cozinha, tem o quarto, banheiro, tem a sala, onde nós estamos reunidos para falar de Jesus, sobre Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Aprendermos a lidar cada vez mais com a espiritualidade. Tudo que eu aqui estou falando, todos nós sabemos. Mas é tão bom falar sobre os nossos assuntos, as que nos pertencem. Muito embora daqui a pouco, indo no mundo lá fora, pode ser que isso vai se perdendo aos poucos. Mas resta a lembrança, a memória. E num determinado momento isso vem à nossa tona. E nós falamos, deixa eu pensar na minha espiritualidade. Estou maldizendo da vida alheia. Estou falando mal dos outros. Estou desejando mal dos outros, do governo, disso, daquilo outro. E nós voltamos à harmonia. E o Evangelho no lar, como eu disse, higieniza a casa, o ambiente, a ambiência. A ambiência é a parte espiritual envolvida na casa. O ambiente são mesmo, como eu falei, o quarto, a sala, a cozinha, e etc. E nós vamos cada vez mais nos espiritualizando para espiritualizar os outros. E principalmente aonde? Na nossa própria casa. Onde é bom começar a nossa melhoria? Na nossa casa. Aonde nós estamos reencarnados com as finalidades, porque nós não reencarnamos no lugar que não nos pertence. Ninguém nasceu na família errada. Ou é aquele pobre coitado, infeliz, que tem problemas, que só dá problema, que só arranja confusão. Ele pediu que batesse aquela família, a família abriu. Ele chegou porque ele precisa do apoio dos familiares. Mais tarde ele vai agradecer a Deus, obrigado pela família que o Senhor me deu. Ou aquele onde encontra uma confusão danada, onde encontra só problemas, e vem aquele mais tranquilo, mais calminho, para trazer a paz para os familiares. É preciso atentar para isso. E cultivando o Evangelho no lar, com certeza absoluta, nós estaremos contribuindo para galgar os degraus, como eu bem disse, da nossa evolução espiritual através da reencarnação, do nosso próximo, começando em casa, e do planeta, que precisa muito do nosso apoio espiritual. Porque Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, virá sim, porque nós queremos. O Brasil será uma potência, onde outros mundos quererão vir para cá, outros países, mas é uma potência espiritual. É uma potência espiritual e não bélica. O Brasil foi escolhido para ser de paz, de amor. Só que nós estamos nos preparando devagarinho, porque o coração do brasileiro realmente é aberto para essas coisas. E recebendo Jesus no lar,
lendo o Evangelho, como bem disse, com certeza nós vamos estar muito, mas muito bem preparados no dia a dia para tudo isso. Neo Lúcio, no livro Jesus no Lar, através de Chico Xavier, nos conta como se deu o primeiro culto cristão do lar. Lá na Galileia, em Cafarnaum. Só para lembrarmos, a Galileia é uma região do Oriente Médio, ao norte de Israel, que fica entre o lago do Tiberíades ou o mar da Galileia, o mar do Mediterrâneo e o vale do Jezreel. As três cidades importantes da Galileia eram Nazaré, Genezaré e Cafarnaum. Inclusive em Cafarnaum foi que Jesus chamou primeiro Pedro e André para ser pescadores de homens, quando ele estava formando os seus apóstolos. Foi em Cafarnaum. Por isso que é comum nós ouvirmos dizer, um jovem galileu que trouxe a paz e o amor, Jesus andando pela Galileia. Entrando Jesus em Cafarnaum, saindo Jesus de Cafarnaum, Jesus em Cafarnaum curar a filha do centurião romano. Muito comum nós ouvimos. Contam que Jesus, junto ao Lago Azul de Genezaré, então, é onde Jesus viveu. E Jesus, certa feita, conta-nos Neo Lúcio, que ele estava na casa de Pedro, que era muito comum na época em Cafarnaum, quem era judeu e gostava de estudar a Torá, iam para o templo dos judeus, a sinagoga. E aqueles que não eram judeus, mas acompanhavam Jesus, se reuniam nas casas. Quando a casa de uma sala muito grande, eles combinavam ir para lá. Mas era comum eles se reunirem para estudar as Escrituras. E um dia Jesus estava na casa de Pedro. Estava a maior conversa, Jesus aqui, o pessoal ali. Imagina nós, Jesus conosco, o pessoal lá, conversando sobre um assunto, sobre outro assunto. Uma confusão sem nexo, não estavam ali para isso, porque o momento disso seria depois, ou outro dia. Mas naquele momento ali, era estudar as Escrituras. E Neo Lúcio conta que povoara-se o firmamento de estrelas lindas e cintilantes, dentro da noite prateada de luar, como verdadeiro show de luzes divinas e abençoadas, no céu da Galileia, sobre Cafarnaum, anunciando que aquela noite seria muito especial. Enquanto Jesus, instalado provisoriamente em casa de Pedro, buscou os escritos sagrados e, como se ele quisesse imprimir um ritmo diferente à conversação que se fazia, improdutiva, menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado no findar do dia, levando os frutos do seu trabalho? O apóstolo pensou alguns instantes e respondeu hesitante: naturalmente, mestre, nós escolhemos os melhores pescados. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e continuou: e o oleiro, como faz para atingir os objetivos que se propõe? O pescador redarguiu intrigado: certamente ele modela o barro para imprimir-lhe a forma que desejar. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e o carpinteiro, como ele faz para atingir os desejos, o seu trabalho, aquilo que ele quer fazer?
o interlocutor, muito fácil, informou sem vacilar. Ele vai usar a enxó e o formão. Ele vai lavrar a madeira, usando o enxó, o formão, o martelo e o serrote. De outra maneira, ele não conseguiria aperfeiçoar a peça bruta. Jesus fez um silêncio e aduziu. Assim, é a casa do homem, é o lar do homem na terra. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo do homem. A casa do homem é a legítima exportadora dos caracteres para a vida em comum. Se o negociante escolhe as mercadorias, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem que se afeiçoe a madeira aos seus propósitos, como que nós vamos aguardar uma comunidade segura e tranquila sem que se aperfeiçoe o lar? A paz começa sob as telhas que nós nos abrigamos. Se nós não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como esperar harmonia entre as nações? Se nós não nos habituarmos a amar o nosso irmão mais próximo, comungando com ele as dificuldades do dia a dia, como que nós vamos respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? Jesus relanceou o teu olhar percussiente, profundo, magnetizante, para os olhares que estavam naquela sala humilde, inspirou o oxigênio, abastecendo os órgãos vitais, expirou, devolvendo e agradecendo tudo aquilo à natureza, fez uma pausa e continuou. Vamos acender aqui, Pedro, uma nova claridade para aqueles que nos procuram uma assistência fraterna. A mesa da sua casa é o lar do seu pão. Nela você recebe o alimento de cada dia do nosso Senhor. Por que não implantar ao redor dela a sementeira da paz, da felicidade, na conversação sadia, no pensamento sadio, produtivo? O Pai, que nos envia o trigo através do solo para os nossos celeiros, é o mesmo que nos envia a luz através do sol. Se a claridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. É em razão disso, o Evangelho não foi disseminado, não foi implantado, instruído sobre uma multidão, mas sim no domicílio humilde dos pastores e dos animais. Pedro, comovido, tentou falar alguma coisa, não conseguiu, tocado pela emoção, restou-lhe apenas alguns gestos pobres e uma simples palavra: mestre, faça como desejar. Então, Jesus convidando os familiares de Pedro para uma conversação mais sadia, mais produtiva, desenrolou os escritos sagrados e assim deu início na terra o primeiro culto cristão do lar. Todos reunidos, absorvendo Jesus, as suas palavras e os seus ensinamentos. É isso que nós precisamos. Naquele momento crucial que nós combinamos de realizarmos o nosso culto, é assim que nós temos que nos comportar. Claro que nós fazemos isso. Claro que nós estamos querendo fazer isso e vamos fazer, e cada vez mais. Só que nós estamos conversando sobre os nossos assuntos. E os espíritos superiores, os prepostos de Jesus, nos dizem que assim como Jesus, nós devemos pensar,
enxergar, ouvir, falar, sentir e abraçar. Por quê? Assim era Jesus. Assim é Jesus. Assim será Jesus. Ele não obriga, abriga. Jesus não impõe, expõe. Ele não implica, explica. Jesus não manda, sugere. Ele não escorraça, abraça. Jesus não ri de nós, mas para nós, ele sorri. Muita paz.